E aí galera, beleza? Railson Ribeiro aqui mais uma vez e no vídeo de hoje eu tô para falar com você sobre como funciona a análise gráfica. É um tema simples, vamos dizer assim, mas que muita gente às vezes tem dúvida. Por que, Railson? As pessoas às vezes não sabem o que é análise gráfica. A gente no mercado tem alguns tipos de análise, principalmente análise gráfica e análise fundamentalista. Essas são as duas principais, vamos dizer assim, as majoritárias, né? Basicamente, a análise gráfica funciona você analisar o gráfico, como a própria palavra já fala. A análise fundamentalista se resume em você analisar notícias, acontecimentos, dados econômicos e com base em todas as informações você toma a direção. Me explica melhor, Railson. Vou explicar então a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, você vai ter que abrir, por exemplo, eu quero comprar uma ação, eu quero comprar uma moeda de um país, eu quero comprar um ativo, um índice. Então, vamos dizer que você quer comprar um índice. Você vai precisar ver como é que está o país. Você precisa saber os dados econômicos, PIB dele, dados de vendas de varejo, como é que está o mensal, trimestral. Você precisa saber também como é que está a questão política daquele país, se está boa, como é que está a reputação dele fora do país. Um conjunto de fatores, como é que está as principais ações, as principais empresas daquele país, como é que está naquele momento. Reúne todos esses dados, com base em tudo isso, você vai saber qual o melhor posicionamento você pode tomar. Se você vai efetuar uma compra, se você vai ficar de fora, vai esperar mais um pouquinho. Então você reúne dados. Além dele, você tem que ter as notícias também, as chamadas breaking news. Por exemplo, houve um problema com o deputado fulano de tal. Pronto, opa, então é melhor ficar de fora desse índice. Houve um problema com a presidência, entendeu? Então, em situações com o Ministério da Economia, então é melhor tomar um cuidado. Então, o analista fundamental precisa analisar tudo isso. O analista gráfico, ele também tem um trabalho a ser feito de análise, mas ele se baseia somente em gráficos. Como assim gráficos? Então vamos para a tela que eu vou mostrar para você. Vamos nessa? Aqui no gráfico, isso aqui que vocês estão vendo é o gráfico. A gente está usando aqui no caso a plataforma MetaTrader 4. Estou no ativo Euro-USD, que é a cotação do euro frente ao dólar. Tipo o nosso dólar frente ao real, né? USD-BRL. Então, como é que você faz? Você tem que analisar esse gráfico aqui. E com base nisso você vai ter uma noção. Por exemplo, o que é que a gente está olhando aqui? Estou no gráfico de 4 horas. Nesse período de tempo houve uma queda, tá certo? Entre 3 de fevereiro até o momento o mercado caiu. Beleza. Tivemos aqui uns dias de alta que se refere entre 7 de março até o momento. Começou a subir. Ele está numa resistência aqui nesse momento. E está segurando tanto que está pensando em cair, tá vendo? Então, logo, é uma análise que foi feita com base no gráfico. Claro que isso aqui foi uma análise bem simples que eu estou fazendo, bem simplória, mas a gente pode usar, por exemplo, Fibonacci para poder fazer uma análise mais profunda do gráfico. A gente tem que olhar meses atrás para poder ter mais consciência de como é que o mercado se comportou. A gente tem que olhar, por exemplo, como é que ele está no diário para ver, por exemplo, há 1 ano, 2 anos atrás. Ou seja, a gente tem que analisar o gráfico para que com base nele a gente tenha noção do que está acontecendo. Basicamente, o que se acontece é o seguinte: a análise fundamentalista se baseia em dados. O grafista, o analista gráfico, se baseia no gráfico. Porém, tudo que se tem de dados, ele se reflete no gráfico. Então, o analista que trabalha com gráfico, ele simplesmente está lendo as notícias, os dados econômicos de uma maneira diferente. Ele está lendo tudo isso se baseando apenas com tudo que está sendo enquadrado nesse gráfico aqui. Mas nele está o reflexo de tudo que os dados econômicos se passaram. Então, esse é o analista gráfico, é aquele que olha os gráficos aqui e com base nesses gráficos eles tomam direção do que vai ser feito, beleza? A gente pode ter um outro exemplo aqui que é o seguinte, eu vou mostrar a vocês a Ibovespa. Essa daqui é a Ibovespa. A Ibovespa, né, que é o nosso índice Ibovespa aqui do Brasil, são gráficos, então a gente pode ver que do início do mês, do dia 2 de março até então, até o dia 15 de março foi praticamente de queda, o mercado só caiu, teve vários prejuízos. Do dia 16 para cá começou a ter alta, a gente já tem aí já praticamente 9 dias aí subindo, já indo para quase 10% de alta durante esses 9 dias. E isso aqui é reflexo de dados econômicos que saíram no decorrer desses dias. Então, isso aqui reflete na prática o que eu quero dizer.
dados econômicos bons, o gráfico sobe e com base no gráfico a gente consegue analisar e saber o que é que a gente vai fazer nos próximos momentos. Então, o analista gráfico é simplesmente aquele que analisa o gráfico e com base nele ele consegue compreender as breaking news, consegue compreender as notícias, consegue compreender os dados econômicos olhando simplesmente o gráfico, enquanto o fundamentalista vai atrás e absorve outros conhecimentos, beleza? Basicamente é isso, galera. Aí geralmente me surge aquelas perguntas, né, que a galera sempre faz. Railson, então análise gráfica é mais fácil? Depende. Por quê? Você tem que analisar bastante também, entendeu? Então não existe o mais fácil, o mais difícil. Existe o que você se adapta melhor. Ah, qual dos dois ganha mais? Existe o que você se adapta melhor. Não existe um caminho fácil aqui. Existe questão de adaptação. Beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica aqui para curtir, comentar, compartilhar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.